Bom dia, prezados alunos do terceiro ano, Mirama Roquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem, sexta-feira, 23 de abril de 2021. Professor Maurício, dando sequência às nossas aulas de revisão geral de Sociologia. Na aula de hoje, vamos resolver mais 3 questões. Na sequência, as questões 8, 9 e 10 do nosso módulo de Sociologia, módulos mais revisado, mais atualizado a cada aula. Assim como ontem, o módulo de Filosofia estava mais atualizado, claro, e creio que na próxima semana já tenhamos os módulos de Filosofia e Sociologia já completos, já inteiros e acabados os módulos do primeiro bimestre, essa primeira etapa do ano letivo 2021. Vamos ver já a temática de hoje e as questões. A aula passada vimos as ciências sociais, os fatos sociais. Vocês responderam a 4 questões, a questão 4, 5, 6 e 7, aqui na coluna. E hoje, o segundo capítulo da nossa disciplina, da nossa matéria, é conceitos básicos para a compreensão da vida social. O primeiro tema deste segundo capítulo é isolamento social. Vamos olhar aqui mais abaixo. O segundo tema deste segundo capítulo são o item 2, contatos sociais. O terceiro tema, interação social. 3 temas deste capítulo 2, que prossegue, que se alonga, ok? E aqui estão as 3 questões da aula de hoje. Mas vamos ver, antes das questões, vamos ver o tema isolamento social. Veja a descrição, vamos ver o enunciado desse tema, vamos ver a análise sociológica deste tema, isolamento social. Veja a descrição de um caso concreto de isolamento social de um menino que foi criado entre animais. Rami, o menino lobo, criado numa alcateia nas florestas do oeste da Índia e acolhido por pessoas que o encontraram quando tinha apenas 10 anos de idade. Morreu neste sábado em um dos abrigos dirigidos por Madre Teresa de Calcutá. Rami aprendeu a tomar banho e a vestir-se sozinho, mas não aprendeu a andar ereto, nem deixou de comer carne crua. Não aprendeu a falar e jamais quis se socializar, conversar e sentar junto com os outros. Isso foi uma reportagem, um artigo que saiu no jornal Folha de São Paulo, lá atrás. E é um caso típico de isolamento social. Um exemplo trazido aqui para que a gente possa refletir sobre esse tema. Assim como esse caso do menino Rami, há vários outros que são estudados pelos especialistas, que mostram que o indivíduo criado longe do convívio humano-social não desenvolve a sua natureza humana. Há uma necessidade absoluta da convivência em grupo e da linguagem, da comunicação verbal, gestual, enfim, para que a conduta humana se desenvolva. É impossível para uma criança sobreviver e evoluir como ser humano se ela estiver em completo e permanente isolamento social. O homem é, por natureza, um animal social, já afirmava Aristóteles. A vida em grupo é uma exigência da natureza humana. O ser humano necessita conviver com os seus semelhantes para que possa sobreviver, para perpetuar a espécie e para realizar-se plenamente como pessoa. Portanto, o isolamento social é a ausência de contatos sociais.
e suas causas são as mais diversas, entre elas os preconceitos diversos de cor, etnia, religião, sexo, classe social, etc. O abandono social e econômico de milhares de seres humanos relegados ao anonimato das ruas, também é outro exemplo de isolamento social. Nas grandes cidades, né, isso acontece, isso é muito, enfim, é sistemático. O autismo e a timidez exacerbada, atitudes de ordem psicológica, podem também levar ao isolamento social, semelhante ao auto-isolamento de muita gente que vive só, na solidão de suas casas e apartamentos, sem ninguém para conversar. Fenômeno social muito comum nos dias atuais. Portanto, o convívio social e a comunicação, a linguagem humana, são fatores essenciais para que a sobrevivência e o desenvolvimento do indivíduo como ser humano, não é, possa acontecer. Vemos aqui o capítulo 2, contatos sociais. Então, meus caros, refletindo sobre esse tema, isolamento social, é muito sério, né? É um fenômeno que se dá em todas as épocas, mas nunca tão acentuado quanto na sociedade moderna, quanto em nossa época em que vivemos tão caótica, cidades tão inchadas de pessoas. No entanto, não quer dizer que elas estejam acompanhadas. É o que diz aqui, é o que reflete também aqui o item 2, contatos sociais, ok? Por exemplo, ao dar aulas, o professor entra em contato direto com seus alunos. O cliente estabelece contato com a vendedora da loja. Quando quer comprar algo, enfim, dois amigos conversando também estão vivenciando um contato social. Então, a gente viu o item 1, isolamento social, e, em contrapartida, contatos sociais. O contato social é a base da vida social. É o primeiro passo para que ocorra qualquer relação social. Os contatos sociais podem ser primários, são os contatos pessoais, diretos, face a face, são aqueles que têm um caráter emocional, pois as pessoas envolvidas compartilham suas experiências. Exemplos, os contatos que ocorrem na família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher. Os contatos entre amigos, na escola, na vizinhança, no trabalho, na igreja, nos grupos de lazer, etc. São os contatos primários. Contatos sociais secundários são os contatos impessoais, formais, previstos, agendados, com finalidades expressas. Por exemplo, o contato do usuário com o taxista, do cliente com o caixa do supermercado, do paciente com o médico. Com o processo moderno de urbanização, o crescimento acelerado das cidades e, consequentemente, o advento das grandes metrópoles, os contatos primários diminuíram acentuadamente, diminuíram muito. Portanto, nas grandes cidades, há muito mais grupos nos quais predominam os contatos secundários e não os primários, os pessoais. Predominam os contatos impessoais, as relações humanas fragmentadas. Um monte de gente se esbarrando uns nos outros. Portanto, proximidade física não quer dizer exatamente proximidade afetiva, ok? Estes dois temas aqui para a aula de hoje, e a gente pula para depois, a gente explica, depois a gente faz uma reflexão sobre interação social na aula da próxima semana e outros temas que vão surgir. As questões de hoje, questão 8, 9 e 10 aqui colocadas. A questão 8, a vida social enfrenta hoje o problema da competição acirrada, frenética, quem chega primeiro, quem é o melhor, seja no esporte ou na busca por uma chance no mercado de trabalho ou por uma vaga na faculdade. A convivência social é mais difícil nas grandes cidades,
porque nelas predominam, e aqui as alternativas. Questões bem objetivas. A questão 9, o principal fator, aquele que mais condiciona e determina o nosso comportamento social é, portanto, aqui estão as alternativas. E a questão 10, afastado completamente do convívio social, o homem não conseguiria sobreviver. O fator de vital importância para que ele, enquanto ser social, possa crescer, se desenvolver e se relacionar com os outros e aqui as alternativas, meus caros. Então, dê uma relida no material, nos temas, na temática aqui lida por mim e respondam corretamente estas 3 questões. Por hoje é só. Semana que vem a gente vai fazer, como eu tinha dito anteriormente, vamos gabaritar, vamos trazer as respostas de todas as questões até então colocadas aqui de filosofia. Creio que são 12 questões e mais as questões de sociologia, estas 10 primeiras questões de sociologia. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção carinhosa de vocês. Deus os abençoe e até semana que vem. Tchau, tchau.